Sabe quando o Senhor me coloca esse tema, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido? Quando o Senhor falava no meu coração sobre esse tema, eu quantas vezes me vi infeliz e clamei a Deus. Olha que linda essa palavra, é uma passagem do Salmo 33, é alguém que superou como você já superou, é alguém que venceu como você já venceu muita coisa. O salmista diz assim: eu bendirei continuamente o Senhor, o seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor, ouçam os humildes, se alegrem, glorifiquem comigo o Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Olha como ele está maravilhado. Aí ele diz: eu procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para ele a fim de vos alegrardes, e não se cubra de vergonha o vosso rosto. Vede, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse miserável clamou o Senhor e o ouviu. Desculpe dizer, mas o Senhor te atraiu aqui para te dizer: você é esse infeliz que precisa clamar a mim para ser ouvido. Talvez a tristeza, a angústia te assola. Eu trouxe aqui um símbolo do infeliz. Veja que aqui nós vemos a representação de alguém que está com uma doença grave, precisa respirar com ajuda mecânica. Talvez a doença de aquele que está internado no hospital, ou aquele que vive à base de remédio. Toma remédio para dormir, é remédio por causa da doença crônica. Talvez seja até um mal necessário no momento, mas desculpa dizer, quem toma muito remédio tem muitos problemas, e quem tem muitos problemas está infeliz, não está plenamente realizado. Nós vemos aqui que esse infeliz, ele está aqui algemado nos vícios. A garrafa, o cigarro, a seringa, até mesmo aqui essas cartas de baralho que simbolizam os jogos. Eu conheço pessoas, gente, que têm status, têm poder, pessoas que estão na mídia, mas estão infelizes, porque tem um buraco aqui dentro. Uma pessoa afastada de Deus é uma pessoa infeliz. Jeremias no capítulo 38, versículo 6, ouça essa palavra. Tomaram então Jeremias em meio de cordas e o fizeram descer no fundo de um poço cheio de lama. Não havia água naquela cisterna, havia porém lodo, onde Jeremias se atolou e ali ficou clamando a Deus. Jeremias estava no fundo do poço. Jeremias era um homem, um profeta que denunciava as injustiças, e o sistema corrompido fez com que ele fosse condenado a uma das condenações mais tristes da época, no chamado cerco de Jerusalém. Ele foi condenado a ser lançado num poço para morrer naquele poço. E aquele poço cheio de barro, imagine a situação, o barro traz doenças. Eu imagino no fundo de um poço cheio de barro, ratos. Ali a imunidade baixa demais. Que triste. Jeremias se acabar a vida de uma maneira dessa, um homem de Deus. E lá no fundo daquele poço ele clama a Deus. Foi preparado aqui um poço. E esse poço representa um pouco aqueles que talvez até digam assim: eu me vejo no fundo do poço. Eu não sei se você já usou essa expressão, ou talvez se sente assim no fundo de um poço. Eu me vejo no fundo do poço. E estar no fundo do poço significa estar sem saída. Estar no fundo de um poço significa você não ter força mais para continuar.
É você não conseguir sair. Quem não consegue sair de uma situação está no fundo de um poço. Quem não tem mais vontade de lutar, está no fundo de um poço. Não tem mais vontade de viver, está desamparado, está no fundo de um poço. Jeremias clamou a Deus no fundo do poço. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 10 do capítulo 38. Deus então mandou, através do rei, que libertasse aquele homem, porque ouviu o clamor de Jeremias. O tirou do fundo daquele poço. Diz a palavra no Salmo 39, versículo 2: eu clamei ao Senhor e Ele inclinou-se para me buscar, tirou-me do fundo do poço, me conduziu à rocha firme. É como se Deus inclinasse para tirar você lá do fundo daquele poço e conduzisse você a uma rocha firme. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer tirar você de lá, do fundo desse poço. Sabe o que o Senhor me colocava muito forte assim? Algumas dicas para que você possa sair do fundo desse poço. Para que você possa sair dessa realidade de prisão, de tristeza, de angústia. Como a gente pode fazer para a gente mudar a nossa realidade? E eu quero trabalhar aqui 5 pontos importantes. Primeiro, liberte-se das mágoas e ressentimentos. O que significa esse barro que Jeremias estava atolado, que traz doença? Escute o que o padre vai dizer. Esse barro que traz doença pode significar na tua vida as mágoas e ressentimentos, que também trazem doenças chamadas psicossomáticas. Hein, filho? Filha, será se você não guarda aí dentro do teu coração muitas mágoas daquilo que fizeram com você? Quando nós guardamos mágoas e ressentimentos, aquilo é como se fosse um barro no fundo de um poço que vai nos fazendo mal. E o que mais é triste, gente, é que aquela pessoa que machucou você, aquela pessoa que talvez te traiu, ela está muito bem. Você entra na internet para ver no Instagram, nas redes sociais, você vê aquela pessoa, ela está viajando, ela está malhando, ela está tirando selfie. E você, como que você está, filha? Como que você está, filha? Então, tipo assim, perdoar, tirar essas mágoas, esses ressentimentos, não significa você dizer para aquela pessoa que ela é um coitadinho que não sabia o que estava fazendo. Porque às vezes você pode dizer, padre, é fácil falar, o senhor não sabe o que eu passei. É a palavra de Deus dizendo, o Senhor, Ele quer inclinar para tirar você daí. Porque toda vez que você pensa nisso, isso te dói, te machuca, te faz chorar. Então liberar o perdão significa, Senhor, trabalha nisso daqui, então me tire desse fundo de poço, porque eu estou pronto para perdoar, eu quero. Se você disser isso, filho, pode ter certeza, a força que virá sobre você, para que você se livre, não é sua, mas o Senhor precisa dessa palavra de liberação, eu perdoo. Segunda condição para nós sairmos do fundo do poço, a atitude. Os padres exorcistas dizem assim, que quando nós tomamos uma atitude para a gente se libertar de algum mal, a gente põe demônios para correr. Porque existe um mal espiritual, um ataque do demônio chamado opressão. Uma pessoa que está oprimida. Por exemplo, uma pessoa que não toma atitude de deixar um vício. Ela vive meio que oprimida porque ela quer, mas não toma atitude. Ela tem medo das consequências, mas não consegue deixar. Talvez nesse celular tem mensagens aí que nem todo mundo pode ver. O diabo fica te oprimindo porque você não toma a decisão de deletar desse celular pessoas que você sabe que está te levando para o buraco, está te levando para o fundo do poço. Você não consegue tomar esse tipo de atitude. E às vezes até é casado, é casada, você tem um compromisso com alguém, mas toca o celular, você já tem que meio que esconder, né? Tem que sair, não passa senha para ninguém. Você está vivendo oprimido. E hoje o Senhor está dizendo assim, sai daí, filho. Deixa eu tirar você do fundo do poço. Não tem coisa melhor do que a gente ser livre, pôr a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda, gente. E poder dizer assim, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho que temer.
Então, quando a gente toma atitude, a gente tem libertação. Eu recebo pessoas na nossa comunidade, gente, que só foram buscar ajuda para sair das drogas porque tomaram atitude. Chega, eu não quero mais. Enquanto você não tomar atitude, você nunca vai deixar os teus vícios. Sai do fundo desse poço, filho. Hein, filha? Sai do fundo desse poço. Eu não sei qual o problema que você tem, mas o Senhor me pede para te dizer: a tomada de atitude faz com que você saia daí. O padre já falou aqui para libertar-se das mágoas, dos ressentimentos, a tomada de atitude. Agora veja aqui: busque a paz aonde ela está. A tendência de quem está no fundo do poço é buscar a paz aonde ela não está. Quem está no fundo do poço são os que mais têm a tendência de entrar para as drogas, de começar a beber de uma forma exagerada, bebida alcoólica. Quem está no fundo do poço são os que mais têm tendência de se viciar até em remédio. Tomam remédio para dormir, remédio para passar o dia, remédio. Às vezes até o remédio para você agora é um mal necessário. Mas será se você já não está viciado nisso também? Então, buscar a paz aonde a paz está. E aonde que está a paz, Padre? Para quem está afastado de Deus, eu vou dizer: você só vai conseguir deixar tudo isso se você buscar a paz aonde a paz está. João 14, 27, escute essa: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O Senhor está dizendo: eu vos dou a minha paz. Significa que a paz que o Senhor te dá é uma paz que de fato possa te preencher. E aí Jesus até diz assim: eu não as dou como o mundo as dá. A minha paz não é a paz do mundo que o mundo te dá. A minha paz é uma paz verdadeira. Depois, olha o que o Padre vai dizer para você sair do fundo do poço. Põe a mão na tua cabeça aqui. Proteja a sua mente. Aonde você está pondo a mão aí, filho, é uma área de acesso do próprio Satanás. A palavra de Deus diz em Efésios 6, sobretudo, revesti-vos do capacete da salvação. Hein, filho? Capacete é para proteger o quê? A cabeça. É a mente. Põe a mão no coração para ouvir o que o Padre vai dizer aqui, essa passagem bíblica. Assim como pensais ser em vossa mente, assim de fato será. Provérbios 23, 7. Sabe por quê? Porque o demônio talvez tenha colocado aqui na tua cabeça de que você é um derrotado, e você deve estar agindo como um derrotado, porque a Bíblia está dizendo: assim como pensais ser em vossa mente, assim será. Se você está na tua cabeça que você é um vitorioso, você vai agir como um vitorioso. Hein, filho? Filha, se Deus conseguiu convencer você de que você é um testemunho vivo da graça dele, você vai encontrar sentido para sorrir. Agora, se o demônio já conseguiu dominar tua mente, ele vai dominar teu corpo inteiro. Se o demônio conseguiu acesso à tua mente, eu não preciso nem conhecer você para saber. Você anda colecionando desgraça aqui. Quando vai deitar à noite, só pensa coisa negativa. Acorda de manhã, parece que nada presta. A família não tem jeito, o trabalho, meu Deus do céu. Você olha para você, você não se ama, e tudo está aqui. Assim como pensais ser em vossa mente, assim de fato será. Então, se você quer sair do fundo do poço, por que tem gente no fundo do poço, Padre? Tem gente que só está enxergando escuridão. Tem gente que só enxerga lodo. Tem gente que só enxerga desgraça. É porque você só enxerga desgraça, você só olha para a desgraça. Se eu fico olhando para o fundo do poço, o que eu vou enxergar? Só desgraça. Agora, quando eu começo a focar em coisas boas, quando eu começo a olhar para aquilo que Deus me deu, hein, filho? Filha, tem muita gente que está aqui que não precisa usar nenhum tipo de mecanismo para respirar. Você talvez não esteja enterrado em algum vício, você não tem vício de jogo, você talvez não use tanto remédio. Você tem motivo para focar. Você talvez olhe para
para esse manequim aqui, você diz: padre, nada disso parece que combina comigo. Então está reclamando do quê? Está focando em problema por quê? É porque talvez o demônio fica aí, mentindo para você, porque a Bíblia diz que ele é pai do quê? Da mentira. E eu quero falar também, gente, da nossa saúde mental. E para falar disso, eu quero aqui até fazer uma dinâmica. Eu pedi para a Geni, se eu poderia usar o netinho dela. Traga aqui o bebê. Quando eu falo de saúde mental, pode subir aqui, segura aqui, Bruno. Deixa eu pegar com jeitinho. Oi, Jesus. Vem aqui com o pate. Ai, meu Deus. Gente, sabe que eu sempre tive vontade de fazer? Aquilo, às vezes o papai e a mamãe, sabe que dá aquele salavanquinho na criança para criança? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou pegar com jeito. Ainda bem que não é de verdade, né, gente? Já viu dizer que tem pessoas que têm problema tão sério desculpe dizer, de saúde mental, ao ponto de querer dar vida a um ser inanimado que não tem vida? É porque quando a gente vê essas notícias, dá até a impressão que é exagero. E eu confesso para vocês, por Deus do céu, que eu achava que não era verdade. Porque eu cheguei a pensar que o ser humano não seria capaz disso. Mas parece que Deus disse comigo: abre o olho, padre. O diabo é capaz de tudo quando ele entra na nossa mente. Então, se você não cuidar, filho, de repente você vai estar querendo levar no parque. Porque eu sei que tem gente que tem coleção de boneca. Eu não estou falando com você, filho, porque quem me conhece aqui sabe que o padre tem coleção de carrinho, né? Mas eu não fico lá assim. É uma coleção. Então, se você tem uma coleção de boneca, ótimo, não é para você isso. Mas achar que está com febre e levar no médico e exigir, fazer um barraco lá porque não quer atender, significa uma pessoa, gente, que já está com um problema sério. E eu fico imaginando como que está os relacionamentos dessas pessoas. Porque uma pessoa que chega num desequilíbrio desse é uma pessoa que, no momento de agressividade, por exemplo, pode até agredir fisicamente alguém. A gente vê pessoas que têm problemas sérios aqui, que chegam a matar no trânsito. Nós precisamos cuidar da nossa mente. O que tem passado pela tua cabeça? Olha aqui para mim, filho. Porque talvez você possa até olhar para o padre e dizer: padre, eu estou muito longe disso daqui. Mas às vezes as fantasias que você tem aqui já não são normais. Tem gente que está doente e não percebeu ainda. Vai procurar ajuda, filho. E eu vou dizer uma coisa, eu sei que eu vou jogar pedra no vespeiro no que eu vou falar. Mas tem gente tratando cachorrinho como se fosse gente. Não está muito longe não, viu? As mães de pet aí. Sabe, gente? Eu gosto de animais também. Eu acho que tem que cuidar bem, pelo amor de Deus, né? Eu sei que às vezes o animalzinho dá tanto afeto pra gente, o jeitinho dele, né? Mas olha, filho é sagrado, pai, mãe. Hoje eu quero pedir pela tua saúde mental, porque talvez você não chegou nesse ponto e você esteja dizendo: ô padre, é exagero. Que bom que você pensa assim, mas aqui dentro, filho, é como se o Senhor estivesse me pedindo para trabalhar um pouco. E eu quero até mostrar um animal de estimação que o padre tem. Entrega aqui minha calopsita. Essa semana eu estava com ele e o Senhor me colocava assim: a alegria dele é quando eu tiro ele, gente, da gaiola. É como se o Senhor me dissesse assim: eu quero também libertar você dessa prisão, tirar você do fundo desse poço. Porque quando um pássaro desse que está acostumado lá quer sair, ele sai porque ele se sente livre. Então eu deixo ele às vezes em cima lá da porta do meu guarda-roupa. Eu estou lá digitando, às vezes estou tocando minha acordeon. Quer ver ele assobiar quando eu estou lá.
tocando acordeão, ele fica subiando, fica todo feliz, abre as asas, estica. Significa que até os animais, gente, de estimação, eles ganham esse afeto com o dono. É como se o Senhor hoje tirasse você, pegasse você também na mão, retirasse você daí do fundo desse poço e te trouxesse para a graça. Põe a mão no teu coração. Eu sinto, Senhor, que muitas pessoas aqui, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, vão sentindo essa graça, essa paz que vem do poder do teu Espírito Santo. Filhos que vão se sentindo livres na tua presença.